Olá, cursistas, sejam muito bem-vindos à nossa quarta e última aula. É sempre um prazer estar com vocês. Vamos dar continuidade à disciplina de Fundamentos e Metodologia da Matemática 2, onde estaremos trabalhando agora os capítulos 4 e 5, com as temáticas Grandezas e Medidas, referente ao quarto capítulo, Estatística e Tratamento de Informação, referente ao quinto capítulo. Dando início à nossa aula, vamos abordar primeiro o capítulo 4. Todas as grandezas físicas escalares são mensuráveis. Essas grandezas estão inseridas naturalmente no nosso cotidiano, seja na forma de medidas de grandezas de comprimento, de massa, capacidade. Essa unidade dará destaque às medidas de comprimento, de massa e de capacidade, bem como às suas propriedades, na forma padronizada e não padronizada, e sempre contextualizada. A partir do momento em que o homem passou a viver em grupos e proporção que esses aglomerados cresciam, a necessidade de medir aumentava ainda mais. As maneiras como mediam as grandezas eram bastante simples. Usavam partes do próprio corpo, como o comprimento do pé, a largura da mão ou a grossura do dedo, o palmo e a passada. Utilizavam ainda uma vara ou um bastão. Com o surgimento das primeiras civilizações, tais processos não mais satisfaziam as necessidades dos homens, pois podiam constatar as diferenças daquelas partes para cada indivíduo. As construções de casa, navios, a divisão de terra e o comércio com outros povos exigiam medidas padrões, que fossem as mesmas em qualquer lugar. Assim, o mercado de tecido da Babilônia poderia vender suas mercadorias em Jerusalém, usando uma vara padrão de tamanho, aproximado ao da adotada lá. Assim é que, por muito tempo, o mundo usou medidas imprecisas, como aquelas baseadas no corpo, no palmo, no pé, na polegada, na braça, no covado, o que gerou muitos problemas, principalmente no comércio, devido à falta, de um padrão para determinar a quantidade de produto. Muitos aproveitavam para roubar ou para tirar vantagem por causa dessa imprecisão. A necessidade de medir é muito antiga e remonta à origem das civilizações. Por longo tempo, cada país, cada região teve seu próprio sistema de medidas, geralmente arbitrário, impreciso, como por exemplo, no palmo, no pé, na polegada, na braça, no covado. E isso criava muitos problemas para o comércio. Porque as pessoas de uma região não estavam familiarizadas com o sistema de medir de outras regiões. E também porque os padrões adotados eram muitas vezes subjetivos. As quantidades eram expressas em unidades de medir. E eram pouco confiáveis, diferente uma das outras e sem correspondência entre si. A necessidade de converter uma medida em outra era tão importante quanto a necessidade de converter uma moeda em outra. Na verdade, muitos países, inclusive no Brasil, dos tempos do Império, a instituição que cuidava da moeda também cuidava do sistema de medida. O sistema métrico decimal é totalmente embasado em uma unidade fundamental. Em 1789, numa tentativa de resolver esse problema, o governo republicano francês pediu à Academia de Ciências da França que criasse um sistema de medidas baseado numa constante natural, ou seja, não arbitrária. Assim, foi criado o sistema métrico decimal, construído inicialmente de 3 unidades básicas: o metro, que deu nome ao assistente, o litro e o quilograma. Vale assinalar que, posteriormente, esse sistema seria substituído pelo Sistema Internacional de Unidades, o SI. No Brasil, essa unidade fundamental é o metro, que é representada pela letra M minúscula. A partir do metro, existem outras unidades de medida,
à sua direita, como outras também unidades à sua esquerda. As unidades à esquerda são classificadas como múltiplos do metro. Já as unidades que se encontram à direita são classificadas como submúltiplos do metro. Nós vamos ver quais são os múltiplos e submúltiplos em relação ao metro na sequência. Dentro do sistema métrico decimal, a unidade de medir a grandeza, comprimento, foi denominada metro e definida como a 10.000.000ª parte da quarta parte do meridiano terrestre. Dividiu-se o comprimento do meridiano por 40 milhões. Para materializar o metro, construiu-se uma barra de platina de secção retangular, com 25,3 milímetros de espessura e com 1 metro de comprimento de lado a lado. Essa medida materializada, datada de 1799, conhecida como metro do arquivo, não é mais utilizada como padrão internacional. Desde a nova definição do metro, feita em 1983 pela 17ª Conferência Geral de Pesos e Medida. A unidade de medir a grandeza volume no sistema métrico decimal foi chamada de litro e é definida como o volume de um decímetro cúbico. O litro permanece como uma das unidades em uso com o SI. Entretanto, recomenda-se a utilização da nova unidade de volume definida como metro cúbico. Definido para medir a grandeza massa, o quilograma passou a ser a massa de um decímetro cúbico de água na temperatura de maior massa específica, ou seja, a de 4,44 Celsius. Para materializá-lo, foi construído um cilindro de platina iridiada, com diâmetro e alturas iguais a 39 milímetros. Muitos países adotaram um sistema métrico, inclusive o Brasil, aderindo à Convenção do Metro. Entretanto, apesar das quantidades inegáveis do sistema métrico decimais, simplicidade, ocorrência e harmonia, não foi possível torná-lo universal. Além disso, o desenvolvimento científico e tecnológico passou a existir medições cada vez mais precisas e diversificadas. Em 1960, o sistema métrico decimal foi substituído pelo Sistema Internacional de Unidades, doravante SI, mais complexo e sofisticado que o anterior. É bom lembrar que as unidades de medidas principais possuem submúltiplos, que terão que ser abordadas em sala. O autor, no caderno didático, ele traz algumas considerações e algumas sugestões de atividades referentes a esse conteúdo. Estaremos agora abordando um outro tópico dessa unidade, que é perímetro e área. Já vimos em outras situações que medir é comparar grandeza. Na utilização do papel quadriculado, material dourado e outros recursos, podemos definir o perímetro ou a área de uma figura comparando às suas dimensões. Denomina-se a área a medida da superfície de uma figura, considerando figuras planas regulares, temos que, para calcularmos a área das figuras, temos que recorrer às fórmulas. A do quadrado é a mesma que a do retângulo. É multiplicar a base pela altura. No triângulo, já temos uma outra fórmula, que é a base vezes a altura e dividir o resultado por 2. Já o trapézio, faremos a soma da base maior vezes a base menor e o resultado a gente multiplica pela altura. E por fim, vamos dividir tudo por 2. O perímetro é bem simples, é somar os lados. Por exemplo, se tivermos um retângulo com lados 3 e 4, para a gente achar o perímetro, basta a gente somar 3 mais 3, 4 mais 4. Que é igual a 14. Logo, o perímetro da figura será igual a 14. E assim, nós vamos finalizar este capítulo.
Já dando sequência, vamos iniciar agora o 5º capítulo. Estatística e tratamento da informação. A estatística é um ramo da matemática que originou-se da necessidade de contagem e representação de diferentes dados. Ainda hoje, no conceito popular, a palavra estatística evoca dados numéricos apresentados em quadros ou gráficos, publicados por agências governamentais referentes a fatos demográficos ou econômicos. A etimologia da palavra, do latim status, estado, está aqui para designar a coleta e apresentação de dados quantitativos de interesse do Estado. Bem, reflete essa origem. Então, essa é uma citação de Memória 2004. A palavra estatística tem origem na palavra em latim status, traduzida como estudo do Estado, e significa originalmente uma coleção de informação de interesse para o Estado sobre a população e economia. Essas informações eram coletadas objetivando o resumo de informações indispensáveis para governantes conhecerem suas nações e para a construção de programas de governo. No fim do século XVIII, estatística foi definida como sendo o estudo quantitativo de certos fenômenos sociais destinados à informação do homem de Estado. Desde então, essa definição tem agregado uma série de outras funções, além, é claro, de fornecer informações a nossos governantes. Para Faria, Soares e César, a estatística é uma ciência que se dedica ao desenvolvimento e ao uso de métodos para a coleta, resumo, organização, apresentação e análise de dados. Então, essa é uma citação de 2003. A estatística é o ramo da matemática que trabalha com a coleta, organização, quantificação e apresentação de dados. Os dados podem ser quantitativos, quando indicam quantidade, seja de fatos, de objetos, objetos observados, né? Já os dados qualitativos são aqueles que indicam qualidade de um fato ou de um objeto observado também. A organização dos dados coletados em pesquisas pode ser organizado de várias formas. Organização e apresentação dos dados, listas e tabelas. A figura a seguir é exemplo de uma lista. Observe que a lista está organizando os dados de forma consecutiva, um após o outro. Dispondo os dados dessa forma, podemos ainda organizá-los sob diferentes ordens, seja em ordem crescente, decrescente, alfabética e etc. As tabelas são formas de organização de dados e podem ser de vários tipos, como tabela de frequência, tabelas com intervalos e tabelas com dupla entrada. O intervalo é um conjunto de valores compreendido entre dois números. Para exemplificar, usaremos os dados de altura de um grupo de crianças em centímetros. Então, se nós temos aí diversas alturas, né, 131, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 141 de novo, 141, 142, então diversas alturas, imaginem várias alturas. Agora nós vamos organizar esses dados, né, em tabelas. Então, imagine só que eu falei vários números e agora eu vou organizá-los em tabela. Então, olha só, veja que a tabela foi organizada em intervalos. Então, nós temos ali uma tabela com a altura da criança e nós fomos colocando intervalos e o número de alunos. Por exemplo, crianças 131 a 135, né? 2 alunos, 136 a 140, 5 alunos, 141 a 145. 10 alunos. Então, ali foi feita, foram organizados os alunos de acordo com as alturas nos intervalos. A tabela de frequência
tem como característica a representação do número de vezes que um dado aparece na pesquisa. A tabela de dupla entrada tem uma leitura mais complexa pelo número de informações que compõe. Vejamos um exemplo. Pesquisamos um grupo de 100 meninos e 100 meninas sobre a sua preferência em ler, praticar esporte e de ir ao cinema. Observe a tabela a seguir. Então vamos lá, nós temos o número de meninos que gostam de ler, praticar esportes, ir ao cinema e o total de meninos. Meninas, as que gostam de ler, praticar esporte e ir ao cinema, né? Quantificando aí a quantidade que gosta de ler, praticar esporte e ir ao cinema, e um total de 200 entrevistados. Então, nós temos outros modelos de tabela. A estatística, como o tratamento da informação, destaca alguns recursos de codificação para facilitar a leitura e compreensão de determinadas informações. A tecnologia, ela tem contribuído com o desenvolvimento dessas codificações em diferentes áreas do estudo. Podemos citar instrumentos de leitores óticos utilizados no comércio, por exemplo, o código de barras. Cada produto, ele possui um código de barras, né? Então, o código de barra de cada produto no comércio e na indústria é composto por várias informações. Esse código é denominado código de barras. E nele pode-se encontrar as seguintes informações: país de procedência, fabricante, produto, dígito verificador. A descrição do código de barras no Brasil então, o código de barras, ele é composto de 13 dígitos. Então, vamos lá. Os 3 primeiros identificam o país de procedência. No caso aí, nós temos o 789, que é o Brasil. Os 4 seguintes identificam o fabricante. Os outros 5 dígitos identificam o produto e a 13ª posição ocupada é pelo dígito verificador. O dígito verificador é o número de segurança. Ainda temos o código postal, que é composto de várias informações. O nosso código postal é conhecido como CEP, o Código de Endereçamento Postal. O correio eletrônico também é outro tipo de código. No correio eletrônico de uma pessoa ou empresa que está codificando, nós temos assim, como exemplo, olhem só, o meu nome, ou seja, o meu e-mail, na verdade, juniatatianedamasceno.oliveira@yahoo.com.br. Vamos entender esse endereço de e-mail como um código. Então, Júnia Tatiane Damasceno, que é a primeira parte, é a identificação do usuário, que pode ser o nome de uma pessoa física ou jurídica. O arroba, que é o símbolo do correio eletrônico. E no caso, nós temos o Yahoo, que é o provedor da empresa, que facilita o acesso à rede. E aí nós vamos ter, né, também outros como Hotmail, Gmail, dentre outros. O com, que identifica o tipo da pessoa, quando comercial, nós temos o gov, quando for governamental, é org, quando for uma organização não governamental. E o BR, que é o Brasil. Vamos falar um pouco de gráficos agora. Existem algumas formas de representação gráfica da informação. Vejamos. Primeiro, nós temos um gráfico pictórico. Utilizam-se desenhos que fazem referência às variáveis estudadas. E aqui nós temos um exemplo de gráfico pictórico. A seguir, nós temos o gráfico de barras, também chamado de diagrama de barras. O tamanho da barra é proporcional à frequência do dado apresentado. Então, aqui nós temos um gráfico de barras. A seguir, nós temos um exemplo de gráfico de linhas. Essa forma de gráfico é utilizada quando se analisa a evolução de um fenômeno ao longo de um período. Então, aí nós temos, né, um exemplo de um gráfico, né, feito por trimestres.
o gráfico de setor. Esse gráfico, os alunos também costumam conhecê-lo como pizza, o gráfico de pizza. Então, ele é usado no estudo de variáveis qualitativas com poucos elementos. Então, é utilizado esse gráfico que é de setor, que os alunos conhecem como pizza. Na análise dos dados de uma pesquisa, podem-se obter diversas informações estatísticas. Nos anos iniciais do ensino fundamental, é interessante o professor construir gráfico com seus alunos e observar em seus dados as seguintes informações. Frequência é o número de vezes que aparece um determinado elemento apresentado numa tabela ou gráfico. Moda é identificado numa tabela ou gráfico pelo elemento que representa a maior frequência. Média é determinado pela média aritmética do evento. Se formos fazer um exemplo, nós podemos pegar a própria sala de aula para que os alunos eles se sintam interagidos. Por exemplo, vou pegar, por exemplo, para vocês uma turma que tem algumas idades. Nós podemos seguir aí as idades de 10, 12, 11, né? Então, diversas idades dentro da sala de aula. Então, vocês podem construir com esses alunos uma tabela de frequência e mostrar para eles, dentro da idade deles, a frequência. Então, vamos lá, vocês podem pegar aí, quantos alunos nós temos com 10 anos? Tantos alunos. Quantos alunos nós temos com 11 anos? Tantos alunos. Quantos alunos nós temos com 12 anos e a quantidade de alunos. E assim construir com eles uma tabela de frequência, né, com os dados dos próprios alunos, o que facilita a aprendizagem. E para a média? Para a média você vai pegar esses mesmos dados e mostrar para eles com esses mesmos dados. Imaginem só, se nós pegarmos aí 5 crianças com 10 anos, X crianças com 11 anos, X crianças com 12 anos e uma criança com 13. Aí você soma todos os elementos, somou todo mundo, e aí, quando somou todo mundo, imagine que a minha quantidade aqui deu 335. E imagine que é uma turma com 30 alunos, aí vocês vão fazer com eles a divisão. Imagina só, 335 dividido por 30, né? Vai dar aí 11,16 aproximadamente, né? A gente pode até arredondar para 11,17. Então, assim, eu estou mostrando para os alunos um exemplo de sala de aula, né? E mostrando para eles o conteúdo, o que torna a aprendizagem mais significativa. Por exemplo, imaginem só que nesse mesmo exemplo nós queremos pegar a moda. Podemos também pegar a moda nesse mesmo exemplo. Basta lá que nas idades que foram colocadas no quadro, você pega a que mais se repete. Por exemplo, imagina que na sala tem mais alunos com 11 anos. Né? Então é o número que mais se repete, né? Eles até entendem o seguinte: a moda é aquilo que todo mundo tá no auge. Então 11 é o número que mais se repete naquela sala, né? Vai que é o 10, o 12, né? Imagine que é o 11, então você mostra para ele que é o que mais se repete. Então, como exemplo assim, o professor consegue também pedir um gráfico. Então, a partir desses dados que foram mostrados para os alunos da sala de aula mesmo, ele consegue pedir aos alunos um gráfico. Vou pedir um gráfico de barras com as idades. Né? Peça para eles também poder desenhar, né? Pode até fazer uma atividade em grupo, de uma forma mais concreta para os alunos. Então, gente, assim nós finalizamos a nossa última aula, né? Então, eu vou deixar para vocês aqui o meu muito obrigada, um grande abraço e qualquer dúvida vocês podem postar no chat ou também podem me mandar no meu e-mail. Então, hoje também, como todas as aulas, eu não poderia deixar de deixar uma mensagem para vocês. As conquistas dependem de 50% de inspiração, criatividades e sonhos, e 50% de disciplina, trabalho árduo, determinação. São duas pernas que devem caminhar juntas.
do grande Augusto Cury. Então, deixo para vocês aqui o meu muito obrigada. Espero estar com vocês em outras aulas. Um grande abraço. Tchau!